dia 7/11 inicia a finalização do ciclo de Saturno e Vênus, impactando finanças e relacionamentos. E a gente vai ver agora o que é necessário jogar fora deste ciclo. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo. Vamos conversar um pouco sobre esse movimento hoje. Lembrando que na descrição você encontra os minutos de cada capítulo para facilitar a navegação do vídeo se não quiser assistir tudo. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos ou quem você acha que vai se interessar por essa mensagem. O canal é totalmente independente e quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. Bom, e a Vênus representa, relacionamentos, parcerias, acordos, finanças, amor, tanto o amor próprio quanto o amor que damos aos outros, a questão cultural, a beleza, o senso de beleza, estética. E como ela está muito ligada à questão da sobrevivência, do sustento, ela acaba influenciando tudo que acontece com a Vênus e impacta nos mercados financeiros, na economia em geral. É também conhecida como a pequena estrela da sorte da astrologia, que por onde ela passa, ela traz aí os benefícios desde que não faça aspectos difíceis. O Saturno já traz a questão da responsabilidade, da maturidade, é uma força que visa excelência, concretizar as coisas, materializar resultados. Eu costumo falar que ele é o mais terra de todos os planetas porque ele está muito focado nas questões do nosso mundo material. Tudo que a gente precisa tem um quê de Saturno. A gente precisa saber trabalhar com eficiência, ter responsabilidade, organização, é muito importante ter uma organização, trabalhar com passo a passo, não adianta pular etapas com Saturno, tentar encontrar atalhos, é pedir para ter que reiniciar todo o processo. Ele gosta de tudo muito bem feito, muito bem ordenado, que a gente se dedique a atingir os objetivos com o maior nível de eficiência possível. E quando a gente não age dessa forma, a gente acaba sentindo restrições, limitações. É como se fosse realmente uma força que coloca a gente numa posição em que a gente é obrigado a aprender, obrigado a rever os conceitos, rever como a gente está agindo e buscando a nossa realização para alcançar. Se não for bem feito, se não for muito bem estruturado, como eu falei, seguindo passo a passo, visualizem uma escalada numa montanha, Se você não pode sair da base para o topo imediatamente. É preciso ir aos poucos, planejando muito bem, prestando atenção onde você vai fixar os marcos para passar a corda. Então isso é uma escalada, uma metáfora, mas é o que o Saturno precisa. A gente precisa ter, além da responsabilidade, se autorresponsabilizar, mas também colocar as coisas para andar de forma muito bem planejada e executar as etapas até de maneira minuciosa. Esse Saturno está em Aquário desde 2020 e como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, tudo que acontecer em Aquário é muito importante e tudo que acontecer com o Saturno vai ser muito importante por conta de um ciclo maior que a gente está vivenciando, regido por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Saturno. Então, a gente tem que aprender a trabalhar essas energias agora, porque senão a coisa vai ficar um pouco difícil. E também dessa questão do progresso, porque muita gente pensa que o Saturno retarda o progresso, mas não é que ele retarda em si, ele só quer que a materialização dos resultados seja muito bem feita, como eu falei aqui já. E aí vamos às datas para entender melhor esse ciclo, A conjunção foi no dia 28/3, então vejam aí o que vocês iniciaram, se começou a sentir restrição, se começou a sentir que as coisas não estavam fluindo no campo dos relacionamentos, das finanças, pode ser que vocês tenham começado ali algumas ações que ainda não deram resultado, mesmo passando pelo auge, Então, o momento agora que a gente vai analisar isso. A primeira quadratura crescente foi no dia 16/6, então o que foi iniciado lá atrás começou a desenvolver a partir do dia 16. Se quando iniciou o ciclo ainda não tinha uma ideia de que estava acontecendo, a partir da primeira quadratura já é possível ter essa ideia. A colheita, o auge, foi no dia 28/8, ou seja, tudo que foi feito até ali começou a dar frutos. Ou foi o momento que vocês puderam perceber que ainda faltavam coisas para serem feitas. E agora, no dia 7, começa a finalização. Então é um momento de refletir, de ver aquilo que funcionou e o que não está mais funcionando,
que precisa ser jogado fora nesse sentido, aonde a gente precisa aplicar a responsabilidade para preparar para um novo ciclo que vai começar no dia 22 de janeiro de 2023. Então finaliza nesse dia e começa um novo ciclo nesse dia. A gente tem até lá para fazer todo o trabalho. E agora vamos dar uma olhada no recado da mandala dessa quadratura minguante, né, de Saturno e Vênus, o que reserva para a gente os próximos meses. Então essa mandala, né, do momento em que Saturno e Vênus vão fazer a quadratura minguante no dia 7 de novembro, às 4h33 da manhã do horário de Brasília. E lembrando sempre que às vezes tem gente que me assiste em outros países, eu falo o horário de Brasília, mas é só você fazer aí o cálculo correspondente à localidade que você estiver, que vai ser nesse momento. Então a gente tem aqui a Vênus a 18 graus de Escorpião e o Saturno a 18 graus de Aquário. Então, portanto, fazendo aqui a quadratura exata, né? O momento exato desse início de finalização, que a quadratura minguante marca o início do fim, né? Ainda não é o fim. O ciclo só se encerra quando eles fizerem uma nova conjunção, que vai ser também o momento de um novo ciclo, né? Então termina e começa ao mesmo tempo. E aqui a gente vai começar a ver o que vai acontecer nesse finalzinho de ciclo entre Vênus e Saturno. Então é um período aí que a gente precisa refletir como foi a nossa estruturação, né? O que a gente conseguiu fazer para alcançar melhores resultados, ou se a gente se sentiu restrito, é o momento de pensar sobre tudo isso e fazer jogar fora, né, aquilo que não presta. Se a gente não conseguiu concretizar, realizar aquilo que a gente se propôs no campo das relações e finanças, né, não vou ficar repetindo aqui os temas da Vênus, a gente precisa pensar por que a nossa maneira, né, de materializar resultados não foi suficiente. Então, provavelmente, o que a gente vai estar sentindo nesse momento é restrição, é limitação. Eu não consegui, o dinheiro não fluiu, tudo isso, né, os relacionamentos não estão do jeito que eu gostaria, porque a gente não soube lidar com a necessidade que o Saturno traz de se responsabilizar primeiro, mas também de materializar resultados, é coisa prática mesmo. Então, no momento aqui que inicia essa finalização, o Saturno ainda vai estar fazendo uma quadratura com Urano, né, que eu falei num vídeo anterior. Esse duelo entre o novo e o velho, o progresso a qualquer custo ou o retrocesso a qualquer custo, né? Porque é como se essa tensão entre os dois vai dividir muitas opiniões. Muita gente é a favor de avançar na velocidade de Urano, né? Aquilo faz o progresso, não importa o que aconteça, e muita gente pede para pisar um pouco no freio. Não é bem assim, vamos pensar, vamos ver se isso se sustenta e, enfim, tudo isso. Como eu já falei também, o Saturno é muito importante de agora em diante. Não só por esse movimento que ele fez em Aquário, né? Ele está fazendo em Aquário, mas por todo o período aí que nós estamos passando e vamos continuar durante pelo menos até 2052. Mas depois eu falo sobre isso. Então a gente vê aqui nessa quadratura que também há a quadratura com Urano e foi o mesmo desenho praticamente no momento em que a Vênus teve o auge, né? Eu falei no vídeo anterior. Então, isso ainda permanece, isso ainda tem muita força. Outra coisa que a gente vê aqui é que o Sol e o Mercúrio também estão caminhando para iniciar essa finalização. Então, aqui já é um spoiler do que vai acontecer daqui a 4 dias. O Sol também vai fazer uma quadratura com Saturno. E também vai fazer aqui uma oposição a Urano, né? Então vamos ter o auge do ciclo Urano-Sol em breve também, mas eu vou falar num vídeo a respeito. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o ascendente em Escorpião. Então tudo que eu falei em relação ao ingresso do Sol em Escorpião, a intensidade, a energia, a tendência à passionalidade, à explosividade, tudo aquilo que tende a vir à tona,
e é vivido com muita profundidade também. Então tudo isso é necessário a gente considerar nessa forma, na nossa forma de agir pelos próximos meses aí, em que vai durar essa finalização, né? A gente precisa também ver nas nossas ações o que precisa ser purgado, o que precisa ser eliminado para a gente alcançar os resultados que o Saturno pede. Lá no meio do céu, no norte, né, no destino, para lidar com isso, que às vezes fica um pouco confuso, porque eu mostro vários mapas e são várias coisas acontecendo, mas a gente tem que meio que separar. Então aqui a gente está falando da finalização de um ciclo, e por isso o norte desta finalização é Câncer. Então a forma como a gente precisa se mostrar publicamente é mais empática, mais sensível, capaz de dar acolhida àquilo que for necessário para fazer essa finalização. Não é que a gente precisa agir como uma pessoa de Câncer na nossa vida pública, exceto quando a gente estiver lidando com essas forças aqui, com as relações, né, e as finanças, parcerias em acordos, o que acaba sendo boa parte da nossa vida. Então no Câncer também a gente pode trazer um pouco da empatia, dessa questão de um toque mais maternal às vezes, de buscar essa segurança a partir das coisas que a gente está fazendo e tomar um certo cuidado aí para a necessidade de aprovação, porque com essa sensação de restrição nas relações, a gente pode se tornar pessoas mais inseguras, porque a gente não está se sentindo tão confortável, a gente pode buscar nos relacionamentos essa aceitação, essa aprovação que o Câncer necessita. E no momento aqui, a Lua vai estar em Touro, né? Então é um reforço nessa ideia de segurança. O Touro também é um signo que preza muito por isso. Estabilidade, se sentir seguro a partir da materialidade. Então essa necessidade pode ser muito grande e a gente acabar não fazendo aquilo que é necessário, que o Saturno pede. Os aprendizados, se responsabilizar. Muitas vezes sacrifícios são necessários, né, quando a gente fala de Saturno. Mas no sentido mais do que a gente aprenda a materializar e não no sentido que a gente se nega alguma coisa ou nega alguma coisa para os outros. Traz uma certa rigidez também. Então, muitas vezes a gente vai olhar para as relações com uma certa roupagem mais robusta, né? Tentar evitar aqueles contatos que são mais sensíveis, porque a gente pensa assim, isso não é adequado. O Saturno mexe muito com isso. A forma de agir tem que ser muito correta, muito disciplinada, muito ordenada. Então, tudo isso torna muitas vezes as relações frias, engessadas. Então, esse é um dos riscos que a gente pode correr nos próximos dias por conta desses posicionamentos aqui da mandala. E vale lembrar que a gente precisa ter um toque a mais aí de sensibilidade, até mostrado aqui por esse meio do céu, para as relações, né, para lidar com esses temas, mas também a gente precisa continuar transformando as nossas bases para ter uma estrutura melhor. Então, a gente pode pensar nisso tudo que eu estou falando, mas também naquilo que mantém a gente lá em cima, né? Quais são as nossas estruturas que ainda estão sendo mexidas aí para que a gente consiga materializar melhores resultados, seja financeiramente ou seja nos relacionamentos em geral a partir desse Saturno. Então esse é o recado que eu vejo dessa mandala para os próximos meses aí, né? A gente vai precisar fazer todo esse trabalho de limpeza e vai valer a pena se a gente souber lidar, porque quando for iniciar um novo ciclo, o caminho já vai estar praticamente feito, né? Então a gente consegue
iniciar de fato algo novo a partir do momento que esses dois fizerem conjunção. Bom, aí na coletividade o que eu vejo é o seguinte, muita gente encara esse Saturno como um sinal de conservadorismo, de retrocesso e tal. Mas eu vejo esse Saturno em Aquário muito mais desconfiado desse suposto progresso que está aí. Então a gente vê um certo discurso de que as coisas estão progredindo. É claro que a gente está tendo muita evolução tecnológica, mas a tecnologia em si ajuda, mas não é tudo, né? A gente precisa fazer também o trabalho nosso de evolução. E esse Saturno diz o seguinte, olha, vocês estão falando aí que estão fazendo progresso, que é pelo progresso, não sei o quê, mas na prática, no concreto, como eu falei, o Saturno é materialização, não está sendo assim. Então é um discurso que não condiz com a prática. Então ele vem com essa energia de restrição, de limitação. Isso aqui eu estou falando na coletividade, mas vale para todos nós, vamos passar por isso. Ele vem com essa energia e coloca é como se fosse uma barreira. Então daquele ponto ali a gente não passa. Como sociedade a gente não vai evoluir enquanto a gente não entender essa energia de Saturno, o quanto é importante para o progresso saber como fazer. Não adianta só falar que vai fazer, é importante fazer, mas também saber como fazer. E é isso que ele quer que a gente aprenda. Então, enquanto a gente não se ligar nisso, não entender, não trouxer essa responsabilidade e parar de fazer a terceirização de culpa, a gente vai continuar sentindo essas limitações que se materializam das mais diversas formas, principalmente na questão econômica, né, da Vênus aqui. Então há essa sensação de que a economia não vai dar certo, de que nós vamos passar por um momento de carência, né, financeira, como a gente está vendo aí, que está materializando. E mais uma vez eu repito, a energia dessa parte material está sendo muito trabalhada esse ano, porque a partir de 2023 vai se intensificar. Então, quanto mais rápido a gente entender esses recados do Saturno, melhor a gente vai lidar lá na frente. E eu falei lá no início do ciclo, né? A cada 36 anos a gente tem um planeta que rege aí um ciclo maior. Esse ciclo, desde 2017, está sendo regido por Saturno. E de fato a gente percebe que desde 2017 para cá, a gente observa que está tendo maior, aquilo que era abundância, que estava se pensando que ia acontecer, não aconteceu. A gente está sendo obrigado a fazer toda uma reestruturação, não só social, mas principalmente planetária, né, da questão da economia, questão do ecossistema do planeta, repensar tudo isso porque nós estamos aí num momento de muita importância, um momento de virada, e é preciso que a gente se responsabilize. Não adianta pensar, mas é a empresa, é o governo, não sei, não, é todos nós, no mínimo que a gente puder fazer. Então, é como se fosse um nível de consciência que a gente precisa atingir para passar por esse período que vai até 2052. Então, a gente tem até lá para aprender a lidar com isso. O Saturno tem o que de trazer rigidez e austeridade para a gente aprender as lições que eu estou falando nesse vídeo aqui, para que a gente consiga justamente alcançar o que a gente quer. Então não adianta pensar que ano que vem vai melhorar, no próximo ano não. Se a gente não fizer esse trabalho, se a gente não lidar com maturidade com a questão financeira de agora em diante, entendendo um escopo maior, não só aquela coisa de que eu ganho e gasto, ou vou atrás do dinheiro, não é só isso, é muito mais amplo do que isso. Os rigores vão acontecer, a gente vai, querendo ou não, ter que lidar com isso. Individualmente, o que a gente tem que fazer é aquele trabalho de sempre, observar as datas, ver os acontecimentos para entender como manifestou na nossa vida. Além disso, saber onde está o signo de Aquário e o signo de Escorpião. Qual casa você tem ali? Tem planetas pessoais? O que são planetas pessoais? Ascendente, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte e o meio do céu nesses pontos vai ser principalmente aí afetado. Não conhece o mapa? Faz um mapa na internet, pelo menos conseguir ver ali quais casas estão posicionadas para você saber melhor.
Na consulta a gente consegue ver a abrangência maior aí desses trânsitos e saber onde vai afetar, como que está afetando, tudo direitinho. Mas se não der para fazer a consulta, faça pelo menos o mapa em qualquer site para você começar a conhecer. E aí a reflexão que fica, né? Como que você está sentindo? Está tendo limitação nos relacionamentos, nas finanças? Está fluindo legal? Não está fluindo? O que você precisa fazer? Está aplicando essas energias de Saturno? Está trazendo a responsabilidade? Está planejando, fazendo bem feito, buscando a excelência? Se não tiver, é hora de começar a incluir isso no seu planejamento para que você consiga lidar com esse período que nós estamos vivendo. E alcançar os resultados que todo mundo está querendo. Mas é preciso fazer o quê? Refletir, tem que ter ressonância, tem que fazer sentido sempre. O que eu falo aqui não é 100%, eu também estou sujeito à minha visão, que pode estar errada, não tem nada definido em pedra aqui, mas é uma possibilidade que a gente tem de trabalhar dessa forma. Então, o que tem que fazer é essa reflexão, quais os comportamentos, quais as áreas que você precisa aplicar essas energias mais saturninas, digamos, para que você consiga alcançar melhores resultados. Até porque a gente está com a oportunidade de preparar o terreno para esse novo caminho. Então, se a gente fizer esse trabalho de mudança, de reflexão e principalmente desenvolver a consciência, aprendendo as lições, melhor vai ser a partir de 2023. Não quer dizer que vai ser fácil, porque não precisa nem da astrologia, a gente está vendo para onde o mundo está indo, mas tiver uma maior fluidez nessa navegação pelos próximos anos, vai ser melhor para todo mundo, para nós principalmente. E nas relações ele pode trazer um certo quê de frieza, né, de ser rígido demais. Então é importante ter uma sensibilidade, aplicar um pouco da sensibilidade para lidar com os relacionamentos e entender que por mais que o Saturno exija certos comportamentos, esses comportamentos muitas vezes não coincidem com a questão do relacionamento humano. Então a mensagem é essa, eu fico por aqui, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Na descrição tem o link das minhas redes sociais, do canal do Telegram, onde eu posto diariamente os movimentos dos astros. Um link também para quem quiser fazer consulta, pode chamar no WhatsApp para saber mais. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.